Espaço aberto. Oferecimento. Estúdios Cedrais Filmagens. Fone Zap 75991061177. Clivida Oftalmologia e Odontologia. Arena WA e WA Distribuidora 3262-1769. Pousada e Churrascaria São João. CSB Comercial Santa Bárbara. Eletrotec Celular 99221-1384. Pararam pra reparar, estão ouvindo esse som, o sino seco no ar, merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar, parem usinas, motores para ouvirmos bater. Seu clamar, chega de jogar confete, de botar em frente, achar desculpa. É guerra, é dente por dente, que rasga sua mente, carne crua. Numa remota viela, a voz de uma santa faz menção. E o axé feito a capela vai se transformando num batidão. Aí é choro dorido, é sonho moído, é fim de trilha, de amor talmente ferido, lobo banido da matilha. A voz de uma santa faz menção, o axé feito a capela vai se transformando num batidão. E se bater vai matar, e se bater vai tremer, não sobrará mais que um leito de um rio, destrói a tenda de um passado sombrio. Enquanto o homem não acorda, o idiota nem nota, se enforca com a corda da própria atenção. E o axé feito a capela vai se transformando num batidão. Chega de jogar confete, de botar em frente, achar desculpa. É guerra dente por dente, que rasga tua mente, carne crua. Roubo um bolso e fuela sozinhos em meio a uma multidão. E o axé feito a capela vai se transformando
hoje eu tô de bobeira, de bobeira. Me deixa ver se me deixa, que hoje eu tô de bobeira, de bobeira. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, de bobeira. Me deixa ver se me deixa, que hoje eu tô de bobeira, de bobeira. Na 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 tarará, 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 tarará. Hoje eu desafio o mundo. Hoje eu desafio o mundo, a gente desafia as tecnologias que chega para incomodar, que gera problema, mas a gente só não pode perder a imortalidade da alma. A gente teve problemas técnicos, mas agora vai. Estamos ao vivo, programa Espaço Aberto, TV Web Espaço Aberto Oficial, no YouTube e no Facebook. A gente pede desculpas a você que esperou até agora, mas a gente também pede a sua compreensão. O programa de hoje com a temática ensino híbrido, desafio e perspectivas em tempos de pandemia. E os nossos convidados já estão aqui, ó, cansados de esperar, assim como você. Mas a gente conta com a sua compreensão. A gente tem no nosso estúdio o estudante, ele que é da rede pública do Colégio Antônio Bahia de Conceição do Coité, negro periférico, estudante de Karl Marx e Lenin, uma cabeça brilhante. Estou falando de João Vitor, conhecido João de Baraúna. Estamos também ao vivo com Axa Bruna, cantora, compositora, egressa do ensino público e no momento está no ensino privado, fazendo publicidade. A professora mãe negra da rede pública de ensino, ativista cultural, esteve vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura de Conceição do Coité, Suelene Lima. E ao meu lado aqui, o professor, ex-gestor da DIREC 12, Território de Cisal, ex-diretor da DIREC 12, Território de Cisal na Bahia. Ele é natural de Ixu, Território de Cisal, mora em Serrinha, está coordenador pedagógico do ensino público na rede estadual na Bahia, um educador, ativista cultural, militante dos movimentos sociais, esteve secretário de administração na prefeitura de Serrinha, Território de Cisal, no governo do então prefeito Osni Cardoso. E hoje ele está aqui, juntamente com os demais convidados, para a gente dialogar. A temática do programa é ensino híbrido, desafios e perspectivas em tempos de pandemia. E você em casa, você é a favor ou contra a volta do ensino semipresencial? Aqui é Espaço Aberto, é lugar do contraditório, é lugar da unidade na diversidade. No ar, Espaço Aberto. Boa tarde. Axa Bruna, no violão. My brother.
recentemente esteve no projeto CUTAS, Cultura Ativa no CISAL, que é coordenado aí pela Fundação APAEB. A Fundação APAEB também está apoiando o nosso programa Espaço Aberto. Quem está também apoiando é a FETRAF Bahia. A gente manda um abraço para o Rosival, o coordenador Rosival, da FETRAF Bahia. Sintraf Coité também apoiando o nosso programa. Ontem, 25 de julho, foi o dia da agricultura familiar. A agricultura familiar, as mãos que alimentam a nação. Também, a gente não pode esquecer que foi o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. E nessa sinergia das lutas, das memórias, a gente dialoga com o tema hoje, ensino híbrido, desafios e perspectivas em tempo de pandemia. A gente saúda ela que é mãe, negra e professora. Boa tarde, Suelene. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que estão presentes. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E espero que o diálogo seja produtivo, seja, de certa forma, significativo e importante para cada um dos que estão acompanhando e para nós também. Desde já pedi desculpa pela espera, você que está em casa também. A gente teve um probleminha técnico, mas a gente não vai supervalorizar o problema. É momento da gente ressignificar e ser resiliente, aprender com as falhas técnicas, aprender sempre. Aprender a aprender. Não é isso, professor Givaldo Oliveira? Boa tarde, é um prazer tê-lo aqui, assim como é um prazer ter os demais aqui no nosso estúdio Espaço Aberto. Então, boa tarde a todas e todos, aqui os colegas, amigos, companheiros e companheiras presentes para esse debate conosco. A você, Fred, que é apresentador, que está nessa veia forte da cultura povo nordestino, especial daqui do território do Cidal. A produção está ali conosco, o meu amigo Beijão que está ali. E, enfim, aos internautas que estão agora acompanhando de casa. E é importante parabenizar você por essa iniciativa que está trazendo à tona um tema tão significativo, tão oportuno e tão contemporâneo como é a educação e, sobretudo, nesse viés do que nós vamos dialogar, né, que é o ensino híbrido em tempos de pandemia. Então, temos os desafios, mas também apontar quais são as possíveis perspectivas que nós precisamos dialogar para poder tocar a nossa vida educacional. E em busca dessa luz no horizonte. Estamos com a presença do estudante da rede pública, ele que é um grande ativista do movimento estudantil, através do Colégio Estadual Antônio Bahia, que fica aqui em Conceição do Coité. Espaço aberto do lugar ao mundo e do mundo ao lugar. Boa tarde, João Vitor, é o Vitor de Baraúna. Boa tarde, Fred. Boa tarde, galera. Quero, primeiramente, antes de tudo, agradecer pela oportunidade de estar aqui expressando meu ponto de vista e minha opinião, tanto como aluno, quanto como trabalhador, eu que sou aluno do Colégio Estadual Antônio Bahia, da EJA, e falar um pouco sobre as adversidades que estamos passando nesse tempo de pandemia e mostrar um ponto de vista povo. E quero agradecer, mais uma vez, pelo convite e mandar um abraço para todos que estão aí do outro lado e dizer que conto com a presença de cada um. Você, João Vitor, é o João Vitor de Braúna. Você é o militante do Revolution Reggae também, não é isso? Com certeza, sou militante do Revolution Reggae e carrego a bandeira da favela para onde eu vou. E quero também mandar um alô para os meus colegas de trincheira, Xande, Quilombola, Fábio Tchê e todos os que estão na luta diariamente para libertar a periferia, né? Tanto do jugo do capital quanto da violência urbana, que vem aumentando cada vez mais e que ceifa a vida de muitos jovens negros e periféricos no Brasil afora. Vocês já observaram que ele gosta de falar, né? Esse rapaz lê Karl Marx. Não é para todo mundo, não, né, Giba? Não é para todo mundo ler Karl Marx. Eu mesmo vim ler Karl Marx depois da faculdade. No ensino médio eu ainda não lia Karl Marx. Então você já está aí anos luzes, né? À frente de muita gente aí. Quem lê, fala melhor, vê melhor e pensa melhor, né? Ao lado da gente aqui, a Axa Bruna, ela que é oriunda do ensino público e hoje está no ensino privado, fazendo faculdade de publicidade. Boa tarde, Axa Bruna. Obrigado por abrir tão brilhantemente esse programa. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e discutir esse tema extremamente importante, que para mim é novo, mas é extremamente essencial e fazendo sempre uma musicalidade bacana de valor, né, de cultura, que
agregue. Muito obrigada. Maravilha! E para a gente avançar de forma didático e pedagogicamente falando, o professor Givaldo vai explicar que lance é esse de ensino híbrido, que palavrão é esse nome híbrido. Professor, você poderia conceituar o que é ensino híbrido, o que é ensino à distância, o que é a modalidade presencial, o que é a modalidade semipresencial, com calma explicando para o telespectador que às vezes ainda não compreendeu a diferença de um para o outro, porque o nosso público aqui é diversificado, a gente tem um público acadêmico, mas também tem aquele público que não tem nem ensino médio. Então aqui é lugar de unidade na diversidade, é lugar de democratização e um povo que se informa, um povo que pensa e que se informa com a mídia que valoriza as culturas diversas, é um povo mais propício à libertação. Boa tarde de novo, e você poderia aí conceituar de forma didática, pedagogicamente falando, cada termozinho que a gente mencionou agora. Então, Fred, isso. O ensino híbrido, ele é uma modalidade, né, que surgiu ainda lá na década de 60 nos Estados Unidos. É o berço, vamos dizer assim, do surgimento dessa modalidade. Aqui no Brasil ele começa a ganhar corpo, vamos dizer assim, a começar a ganhar forma por volta de 2014, né, aqui com uma ONG chamada Alemã, que é uma ONG que atua mais na região sul, ali no estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, com viés em São Paulo, Minas e Rio, né? Que é vamos dizer assim, o eixo do país. Então, trazendo uma concepção que na verdade, isso começa a surgir a partir da reforma do ensino médio. Então, a reforma do ensino médio, chamado Novo Ensino Médio, ele traz muito dos conceitos, né, dos Estados Unidos. Então, é algo para nós, de certo modo, preocupante. Com esse advento das tecnologias, o ensino híbrido surge com essa característica. Nada mais é do que o que nós vivenciávamos mais na nossa época de universidade, nas chamadas faculdades privadas, né, as chamadas EAD, que é ensino à distância. Então, o híbrido ele vem com uma nova nomenclatura, vamos dizer assim. Traz um conceito um pouco mais atualizado, mais contemporâneo, mas o que é híbrido? A palavra híbrida significa dizer misturar, né, junto. Então, por quê? Ele ocorre, o conceito mesmo da existência do ensino híbrido, ele é online e offline. Ou seja, ele está acontecendo em tempo real e ele pode acontecer fora do espaço das telas, vamos dizer assim, fora do online, né? E aí a gente tem outras palavras que vêm confundindo às vezes as pessoas, né? Mas o remoto, o que é o remoto? O remoto é distante. Uma comunidade remota, uma comunidade distante. Então, longínqua. Então, o remoto, ele se configura como um ensino à distância, que pode ser assíncrono ou síncrono, que é a mesma coisa de ser online e offline. Então, são as palavras, os termos que são criados, na verdade, para nos dominar, né? A língua é um instrumento de domínio, é um instrumento de controle, né? Então, por isso que, em síntese, o ensino híbrido é isso, é acontecer com as duas modalidades, com as duas possibilidades. Ser online, acontecer ali em tempo real, e ser, né, offline, que está acontecendo, digamos, o aluno ele vai estar na escola, ele vai estar em casa, ele vai estar na tela, ele vai estar fora da tela, fazendo atividades que nós chamamos assíncronas, né? Então tem similitude com o nosso programa Espaço Aberto, que agora está ao vivo, mas depois vai continuar nas redes sociais digitais. O nosso programa ele vai ficar na íntegra no canal Espaço Aberto. Então tem um pouquinho de similitude nesse caso. Do ponto de vista operacional, sim. Agora, o que é que está do ponto de vista, vamos dizer assim, conceitual, ideológico? É o que está por trás. É de fomentar, né, na sociedade a negação de uma cultura mais crítica, né? Então, a ideia do híbrido é um pouco trazer o sujeito para a operacionalização. É você apertar o parafuso sem refletir, né? Então, o conceito que está por trás, ideológico, vamos dizer assim, do ponto de vista de concepção de educação, é esse, né? Claro, vamos negar hoje o advento das novas tecnologias ou das tecnologias contemporâneas? Não, mas temos que ter o cuidado de não fazer desse sujeito um sujeito robotizado. Ele tem que ter acesso às tecnologias, de forma inclusiva, porque o que nós estamos vivenciando hoje, para mim, é a unidade escolar, que eu sou coordenador, né, da rede estadual no município de Lamarão e sou professor da rede municipal em Serrinha. Então, o que é que acontece? Nosso público, né, da rede estadual, 70% é do meio rural, de comunidade rural. Então, logo ele
tem uma maior dificuldade de ter acesso às tecnologias. Ele tem, às vezes, um pacote ali de internet que ele compra 10 ou 15 reais rapidinho para fazer um acesso a uma rede social, mas não é o mesmo condição de quem está nos grandes centros, de que tem as melhores condições, de que tem um computador em casa, de que tem um notebook, de que pode montar um escritório, um estúdio em sua casa, né, de usar toda uma estrutura que quem tem acesso infelizmente, vivemos nessa desigualdade. Então, o ensino remoto, o Saviani, ele aponta, né, que é Saviani, que é um grande estudioso, é um professor da Unicamp em São Paulo, e ele dialoga muito a perspectiva, inclusive, da educação marxista. Ele traz essa discussão. E ele aponta isso, o ensino remoto, o ensino híbrido, ele veio clarificar, ele veio estancar, de certo modo, trazer à tona essa desigualdade, que a educação é o espaço propício para isso. Bacana, nós estamos dialogando com o professor Givaldo e tem alguém na rede dizendo assim, Enoque Silva, grato Enoque e os demais que estão nos acompanhando, valeu pela audiência. Parabéns, professor Givaldo, e a todos os integrantes desse importante debate. Também nos acompanhando o Joselito Pimenta, grande professor Givaldo, Suelene Lima, que está aqui com a gente, também está interagindo nas mídias. Tem aqui Ana Maria Anunciação, boa tarde, parabenizo esse momento, me sinto representada. Orgulho de ter Suelene em nossa discussão. Aí já é Marilene Maia, que fala da Suelene. Arthur Luciane, muito orgulho desse menino, parabéns, João Vitor. Aí tem aqui Valnei, de Candeal, dando boa tarde. Ismael Ferreira, ex-prefeito de Valente, boa tarde, grande Ismael, não perde o programa da gente. E nós falamos também do semipresencial e do presencial. O governador, o governo da Bahia, estabeleceu que o ensino a partir de hoje seria semipresencial. E depois, com alguns diálogos entre os segmentos, os professores, com muitas discussões, o decreto passou a ser apenas do ensino médio. Aí muita gente fica sem entender o que é semipresencial, o que é presencial. O professor poderia, em poucas palavras, diferenciar o que é semipresencial e o ensino presencial? Então, o semipresencial nada mais é que também uma nomenclatura relacionada ao híbrido, né? Então, o semipresencial é a questão do tempo, né? O tempo escola e o tempo casa. Seria um rodízio. Então, ele, digamos, de segunda a sábado ocorrerão as aulas na unidade escolar. Então, a turma ela vai ser dividida, digamos, em 2 ou 3, de acordo com o cumprimento do protocolo, né, de biossegurança, que é importante que a escola tenha esse cuidado. Então, o que a SEC sugere é que um período, digamos, segunda, quarta e sexta, uma turma, metade, vamos considerar assim, da turma, possa estar frequentando a escola. Nos outros dias, terça, quinta e sábado, a outra turma frequenta a escola. E no oposto a esse turno, ele vai estar em casa desenvolvendo atividades assíncronas, atividades de chamada orientação dirigida, ou estudo dirigido, como alguns pontuam na educação, né? Então, é nada mais do que um rodízio, né? Na concepção mais, vamos dizer assim, existencial no meio da educação, nós temos as EFAs, Escolas Famílias Agrícolas, que elas trabalham na chamada pedagogia da alternância, que é uma outra perspectiva. São similares, mas tem uma outra perspectiva, né? Porque as EFAs, e nós tivemos a oportunidade, a UNEB também trabalhou isso, chamada pedagogia da alternância, que é um período, o estudante ele vai estar tendo aulas presenciais na escola, com conteúdo, com toda a estrutura, e naquele outro período ele vai desenvolver a pesquisação no campo, na comunidade. Então tem um diferencial, vamos dizer assim, do ponto de vista da concepção, né, e da sua implementação na vida real. Beleza. O Charlie Chaplin diria, deixamos de ser autônomos a ser autômatos. E o desafio é esse, a gente valorizar os tempos das máquinas, das tecnologias, mas sem perder a nossa autonomia. O nosso direito de pensar e de ser sendo sujeito crítico. O espaço aberto é essa oportunidade da gente dialogar e refletir, sem aceitar as coisas prontas, sem aceitar as coisas verticais, mas de forma horizontal estabelecer o diálogo, fazendo essa unidade na diversidade. Ao meu lado aqui, a professora, ativista cultural, Suelene Lima, que é também
mãe da rede pública de Conceição do Coité. Suelen Lima, quais são os desafios e perspectivas em tempo de pandemia que você tem encontrado, vivenciado? Você poderia comentar um pouquinho sobre esses desafios em tempo de pandemia e também apontando ali no horizonte as perspectivas? Mais uma vez, boa tarde a todos, né? Saúdo a minhas colegas do MPED que estão presentes aí, Ana Maria, Marilene, colegas também da escola, né? Das escolas que estou atuando, então, Fredson e os demais. Para nós, enquanto professores, né, foram e são diversos os desafios. E hoje nós estamos lidando com uma novidade ou uma nova surpresa, né? Em 18 de março de 2020, nós fomos pegos de surpresa com a suspensão das aulas, devido à pandemia. Então, tivemos que, de certa forma, nos adaptar ou nos readaptar a um novo formato de ensino. Então, foram diversos os desafios que nós enfrentamos e estamos enfrentando ainda, já que estamos atuando diante dos ensinos, do ensino e das atividades remotas, né? Como nosso colega Givaldo já acentuou, a desigualdade, né, de recursos é grandiosa. Então, nós, enquanto professores, enquanto coordenação, gestão, estamos lidando com situações diversas no sentido de dar apoio àqueles que têm acesso, né, à internet e dar apoio também àqueles que não têm acesso. Então, nós hoje estávamos no encontro pedagógico de escola discutindo essas questões. São diversos os desafios. E quais são os desafios para o futuro no sentido do retorno às aulas? Porque, de certa forma, fomos pegos novamente de surpresa. Mas fomos pegos de surpresa novamente não foi por uma pandemia, foi por decretos ou decisões, né, que, de certa forma, nos deixou preocupados em ter que nos readaptar novamente. É uma nova realidade, né? Nós tivemos que lidar de diversas formas para nos encaixar nesse novo formato, né? E realizar o ensino remoto, de certa forma, garantir que todos os nossos alunos tivessem acesso à educação. E hoje nós temos que nos readaptar para voltar para o ensino híbrido ou, de certa forma, adotar um novo formato. Alunos que não estão tendo acesso, alunos que, de certa forma, estão com dificuldades para poder, nesse caso, estar acompanhando, mas, ao mesmo tempo, a gente lida com o excesso de informações, o excesso de cobranças, o excesso de diversas situações que a gente tem que lidar no nosso dia a dia, enquanto docentes, enquanto estudantes também, enquanto mães, né? Porque, além de estudante, de professora, sou mãe também. Então, aquele processo de acompanhar os nossos alunos, acompanhar os nossos filhos nos ensinos remotos, acompanhar, de certa forma, as nossas aulas também, enquanto estudante do MPED, hoje, que estou com as meninas aí também que estão comigo. Então, eu estou lidando com essa ideia, essa realidade do ensino híbrido em 3 situações diferentes. E a gente tem que, de certa forma, como posso dizer, superar, né, as dificuldades. Estamos trabalhando com recursos próprios, que isso que também abala um pouquinho, né, e, de certa forma, acaba tirando um pouquinho o nosso foco, porque a gente tem que dar conta. A gente tem que, de certa forma, fazer o melhor. Nós estamos fazendo o melhor. Estamos. Diante das possibilidades, estamos fazendo o melhor. Professora Suelen, muitas pessoas que não conhecem a realidade do professor, o professor Givaldo também é pai, você, professor, é mãe, muitos estão falando que o professor não está trabalhando. Pelo que eu conheço, que eu sou professor por formação, lecionei em umas 10 colégios em Salvador, faculdade, e eu sei que nesse momento vocês estão trabalhando triplicado, 3 vezes mais, porque vocês têm que acompanhar o processo de ensino-aprendizagem dos filhos de vocês, já é um trabalho, vocês têm que se adaptar às inovações tecnológicas, já é outro trabalho, e também tem que fazer o planejamento, é outro trabalho. O que é que você diz para essas pessoas que ainda estão com esse pensamento, dizer que o professor tem que voltar mesmo, tem que voltar ao trabalho? Explica aí um pouquinho que desafio é esse, de além de você estar trabalhando 3 vezes mais, você tem que explicar à comunidade do seu entorno que você está trabalhando sim, que é uma modalidade diferente, que a gente tem que se adaptar a isso. A sua fala é muito importante nesse contexto atual que estamos, porque diversos foram os comentários, principalmente nas lives, nas falas do governador e tal,
das pessoas justamente insinuando ou confirmando que agora sim os professores vão trabalhar, porque eles não estavam trabalhando. Então, assim, eu me pergunto qual é o trabalho que eles estão esperando da gente, né? O que é que, de certa forma, é trabalhar para aqueles que não estão no nosso lugar. E, realmente, tem sido desafiador a gente, de certa forma, ter que dar conta de tudo isso, né? Demandas diversas que a gente tem que estar, de certa forma, suprindo. Se eu estou em 2, 3 escolas, eu tenho que realizar todo esse processo que você falou nas 2, 3 escolas, né? E, ao mesmo tempo, ser professor, ser mãe, ser dona de casa, ser diversas situações no contexto geral. Então, assim, eu acredito que as pessoas só iriam entender o que era ser professor, o que é ser professor em tempo de pandemia, se estivessem no nosso lugar, nesse período. Se não estão no nosso lugar, é um pouco difícil a gente explicar. Então, e eu, particularmente, não explico e nem tento explicar às pessoas que eu estou trabalhando. Eu só faço o meu trabalho. Faço o meu trabalho que muitas vezes não tem dado tempo nem de dar conta do meu trabalho. Imagine se eu parar esse tempo que eu já não tenho para explicar para o outro que eu estou trabalhando, porque eu não estou procurando saber do outro se ele está trabalhando. Porque eu não estou tendo tempo nem de dar conta do que muitas vezes é da minha função. Entende? É obrigatório para mim. Se nós, professores, não estamos dando conta do que é nosso, será que a gente vai ter tempo para parar para explicar para o outro que nós estamos trabalhando? Eu acho que quando a gente está no lugar do outro, a empatia. É isso? Quando há empatia, quando há, de certa forma, entendimento do processo do que nós estamos enfrentando enquanto docentes em tempo de pandemia, eu acho que muita gente teria entendido. Mas se a empatia não é aplicada, então explicar para aqueles que não querem entender é um pouco difícil. Eu ia pedir um parêntese para falar da palavra empatia, e você foi muito feliz. É momento de a gente se colocar no lugar do outro. Sempre é momento, mas a pandemia veio nos convidar à reumanização e se colocar no lugar do outro. E também aprender a ressignificar cada desafio. Agora, saindo um pouco da dimensão docente, de professores, a gente vai colocar no centro das atenções ele que é o sujeito. Não existe escola sem o estudante. Então, é momento da gente colocar também o sujeito, o estudante, para falar. João Vitor, em seu lugar de fala, em tempos de pandemia, fala-se na volta do ensino semipresencial. O que você tem a dizer acerca disso? Bem, em primeiro lugar, né, eu queria parabenizar o nosso governador do estado, né, o senhor Rui Costa, porque quando ele não está mandando o braço armado do estado sitiar a periferia, está querendo aglomerar os estudantes, o povo, na escola, sendo que parte dos professores, que foi quem esteve na linha de frente no grupo prioritário para receber a vacina, não recebeu nem sequer a segunda dose ainda. Então, nós estudantes também não recebemos. Eu quero falar não como aluno do Antônio Bahia, não apenas como periférico, mas como trabalhador também. Eu que sou aluno do EJA, que é o Eixo de Jovens e Adultos, que é para a galera que em determinado momento da vida precisou parar de estudar, porque ou estudava ou trabalhava, mas que não deixou de sonhar em alcançar suas aspirações e metas através da educação. Então, assim, eu costumo falar que o futuro é agora. Porém, o que é que ocorre? Para muitos, a tecnologia não chegou ainda, porque muitos não têm condições de ter aparelhos sofisticados em casa. Inclusive, eu tenho um notebook que foi minha professora Mônica que me deu. Quero agradecer a ela e agradecer minha mãe também por ter colocado a internet em casa. Mas sei que essa realidade, que é a minha, não é a de muitos dos meus colegas. Quero falar também como trabalhador, como operário, como qualquer brasileiro, porque o que ocorre? Nós temos que trabalhar, nós precisamos trabalhar. A galera que estuda no EJA à noite, ela enfrenta uma jornada diária de trabalho e depois chegar cansado, como a professora Cida falou, vencer o cansaço, o que nos torna 2 vezes vencedores, por vencermos o cansaço do trabalho e vencermos o cansaço à noite para buscar nossos sonhos. E ainda tem a galera que é as donas de casa e tem os pais também, que tem 3 jornadas, que tem a jornada do trabalho, a jornada em casa e ainda tem que estudar. E nesse momento estamos tendo muita dificuldade. Eu mesmo sou presidente dos líderes do Colégio Estadual Antônio Bahia, o Antônio Bahia que passa por vários problemas, desde a evasão escolar a muitos outros. Porém, eu não quero falar deles agora. O que é que ocorre? Eu estudo numa sala que tem algo em torno entre 40 e 50 alunos. Inclusive, quero mandar um abraço para cada um dos meus colegas.
O que é que ocorre? Pouquíssimos mesmo, acho que em média 10, 12, estourando 18, assistem às aulas diariamente. Porque o que é que ocorre? Essa galera, nem chegar cansada, nem todos têm acesso à tecnologia, nem todos têm acesso. E isso cria meio que uma segregação. Quero agradecer a fala do colega Givaldo, ele que explicou bastante esse processo tecnológico, tudo o que chegou agora, e eu acredito que é necessário. Eu sou um grande admirador do progresso e desenvolvimento científico. Porém, o que é que ocorre? Quando essa tecnologia não chega para todos, ela cria uma segregação. Aí o que é que ocorre? A galera que tem mais condições, que tem mais capital, né? Porque existem vários tipos de capital, ela acaba tendo acesso. O que é que ocorre? Nós que somos favelados, nós que temos que, como digo, ralar, trampar, correr atrás, lutar e buscar, nós acabamos ficando sem. Porque teve dias que eu não tive aula porque eu cheguei em casa e a internet não estava boa. Eu garanto que o filho do prefeito de Herado, ele não tem queda da internet na casa dele, devido às condições que ele tem. E vários outros também. Mas o que é que ocorre? É necessário superar esse momento da diversidade, porque acredito eu que é na diversidade que a nossa criatividade aflora. E como diz o poeta da periferia, cantor Mano Brown, a periferia vai sobreviver. Não é uma política genocida, de um governador genocida, de um presidente genocida, que vai acabar com o povo, que vai acabar com os trabalhadores. Inclusive, ele chantageou os professores, falou que quem não voltasse para trabalhar teria seu salário cortado. E creio eu que essa palavra hipócrita que muitos usam, democracia, ela não é assim. A vontade de um se sobrepõe de todos. Porque se a vontade de um sobrepôs de todos, nós não votaríamos nele, nem vocês, para ser nossos representantes. E acredito eu que o poder pertence ao povo. Emocionante. Então, professor Givaldo, professora Suelene, vocês são mais do que professores. Vocês são educadores. Há uma diferença entre ser professor e ser educador. Quando você se propõe a ser professor, trata-se de uma profissão, né, na docência. Quando se propõe a ser educador, trata-se de fazer o convite para sair da caverna da ignorância. Aquele livro 7 da República de Platão, que a pessoa sai da caverna, se desperta para a luz e vai convidar quem está na escuridão para enxergar. Então, João Vitor de Braúna, o Paulo Freire tem razão quando diz que quem ensina também aprende. O professor Givaldo começou aqui dando uma aula e eu tenho certeza que ele também aprendeu com a sua aula. O educador e professor aprendeu com o estudante, educando, mas também educador, nessa dialética, nesse diálogo, que aqui é um momento de grande aprendizado. Suelene também, com certeza, aprendeu com esse momento de reflexão. Muita gente aqui dialogando, parabenizando a discussão. Olha o que diz aqui a Lúcia Maria Carneiro. Bastante interessante o assunto que está sendo abordado por vocês hoje. Um abraço para todos, especialmente para o meu amigo Givaldo. Aí vem aqui, Silvia Morgardo. Parabéns, professor Givaldo, pela reflexão. Me sinto representada. Fabiane Pinto. Garantir acesso às tecnologias é garantir acesso à escola. Precisamos falar sobre o silenciamento do Estado na negação desse direito. Ana Naara, lá da Fundação APAEB, inclusive o professor Givaldo falou da EFA, Escola Família Agrícola. Lá em Valente tem uma escola nessa modalidade e que é administrada pela Fundação APAEB, que você, Ana Naara, faz parte. E a Fundação APAEB apoia o nosso programa. Grande abraço a todos vocês da Fundação APAEB, Marceval, diretor-geral, Virgínia, coordenadora de projeto, e a você, Ana Naara, publicitária, coordenadora da parte de comunicação da Fundação APAEB. A Ana Naara diz assim: muito interessante o espaço aberto de ter trazido esse tema esclarecedor. Esse tema foi construído no diálogo entre o professor Givaldo, a produção do programa Espaço Aberto, que tem a direção de Frank Cedrais, e os demais convidados. É um programa participativo, dialógico e includente. Assim sendo, deve ser também o Estado, o município, todo mundo nessa sinergia. Porque a gente aprendeu, Givaldo, com grande referência no Brasil e no mundo, com o governo do Olívio Dutra, que era um governo de orçamento participativo e que ouvia o sujeito. Então, é chegado o momento da gente aprender a ser mais participativo e mais dialógico. E tem mais comentários aqui. Mari Mercedes. Parabéns, Fredson Costa, pela escolha do tema. A escolha foi
na coletividade. Grato, querida, pela audiência. Narla Oliveira, parabéns, Suelene, gostei do tema que está sendo tratado. Edmilson de Araújo, bem explorado, Sul. Paloma Carneiro, muito bom esse bate-papo. Dione Cedrais Araújo Freitas, arrasou, Sul. Empatia e respeito ao professor. Aí vem aqui Eliane Sena, boa tarde, professora lá em Salvador. A grande Eliane Sena e Maria Fernanda nos assistindo. Também a Narla Oliveira, programa sensacional. Driana Silva, verdade, João Vitor. Olha, nós tivemos problemas na tecnologia e ainda com essa audiência, imagine se não tivesse problema na queda aqui do nosso sinal. Mas você que está em casa pode continuar compartilhando, o programa fica no nosso canal. Inscreva-se no canal Espaço Aberto, porque aqui é uma grande aula, espetáculo, como diria o Ariano Suassuna. É o ensino continuado e contextualizado. Aqui é cultura, aqui é educação participativa. Eronise Lima Souza, boa tarde, excelente iniciativa, colegas. Dialogar é preciso. Sara Almeida, parabéns, Fredson, e a todos envolvidos. Perfeito. Sara do Distrito de São João, meu turrão, do meu coração. Gratidão, Sara, e a todos do Distrito de São João, Conceição do Coité. Sara eleciona, é diretora em São João e mora em Retirolândia, que é outro município do território do Cisal. Também nos dando o prazer da audiência, Ana Maria Anunciação, boa tarde, parabenizo esse momento, me sinto representada. Arthur Luciane, boa tarde, Colégio Estadual Antônio Bahia, presente. Muita gente junto e misturado no Só Cuidado. Agora é chegado o momento da gente ouvir um pensamento diferente, que é a Axa Bruna, cantora, compositora, egressa do ensino público e agora está no ensino privado cursando publicidade. Boa tarde mais uma vez, Axa Bruna, agora não mais como cantora, mas como estudante, refletindo esse tema. Você é a favor ou contra a volta do ensino semipresencial em tempos de pandemia? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer mais uma vez, gratidão. E realmente eu vim trazer um embate aí com vocês, eu sei que todos, né? Mas eu sou a favor, Fredson. Eu entendo que as dificuldades, como o Sul falou, são muito grandes. Tem pessoas que não têm acesso à tecnologia, né? Eu, graças a Deus, tenho esse acesso, mas eu entendo que tem muitas outras pessoas que não têm esse acesso. Mas um dos principais fatores que me levam a ser a favor é a questão da técnica que você tem. Por exemplo, eu como estudante de publicidade, eu sou estudante do ensino particular, mas eu sou bolsista, 100%. Sim. E como estudante de publicidade, nós temos a necessidade de ter aulas de estúdio, de ter acesso aos equipamentos, como, por exemplo, no semestre passado, nós tivemos aula de fotografia. Para a gente ter aula de fotografia, a gente precisa ter o equipamento em mãos. Para a gente ter o equipamento em mãos, a gente tem que saber mexer nele. Para a gente saber mexer nele, a gente precisa do contato com o professor, porque na aula, por exemplo, na minha turma tem cerca de 38 pessoas. Não tem 38 equipamentos para a galera levar o equipamento para casa e o professor ensinar o manuseio dentro de casa. Então, assim, eram 5 equipamentos, aí o professor dava essa aula e aí depois essa outra turma pegava esse equipamento novamente. Então, assim, acabava atrasando o semestre. E aí, o que foi que o professor fez? Ele começou a dar aula uma vez por semana a cada 5 alunos, presencial, que facilitava tanto o aprendizado do aluno, porque às vezes a gente assistindo de forma online, a gente não sabe manusear o equipamento de forma correta. E, por exemplo, 38 alunos manuseando equipamentos, né? Não tem como todo mundo tirar dúvida com o professor. Ou quem está sem equipamento, não tem como tirar uma dúvida direta com o professor, porque está sem o equipamento, não tem o manuseio. Então, eu senti a necessidade nesse ponto de vista. Eu acho que o ensino à distância é legal, porque é uma questão necessária no momento, mas o ensino presencial, ele forma melhor o estudante. Ele forma no sentido do aprendizado, do contato com o tipo de aprendizado. Eu penso dessa forma. Leonardo Boff, grande pensador, diz o seguinte: o ponto de vista é a vista de um ponto. O programa de hoje traz presente vários pontos de vista.
Nós ouvimos a Axa Bruna colocando que é a favor da volta do ensino semipresencial. Aí vem o João Vitor, o Vitor de Braúna, quando eles nos levam a refletir sobre e você que está nas periferias, e você que está nos quilombos, e você que está nos assentamentos, você da região das fábricas, você que está na Amazônia, você que é da população ribeirinha, você de vários Brasis desse Brasil. Como é que fica você? E você que não tem acesso às tecnologias. E a vida que é a primazia? Como é que fica? Nós ouvimos 2 estudantes e agora também ouvimos a educadora Suelene. Mas o professor Givaldo, ele conceituou, mas não colocou o seu ponto de vista, se é a favor ou contra. O professor prefere a gente chamar o bloco que está em casa, que participou, ou o senhor prefere falar agora? Então a gente vai chamar o público em casa para se colocar. A gente vai convidar o público em casa para colocar o seu ponto de vista, porque aqui é espaço aberto, aqui é contextualizado, não é vertical, aqui é horizontal, aqui é lugar de diálogo. Fala você, fala comunidade! Olá, eu sou Marilene e sou contra o início das aulas presenciais antes da imunização total de alunos e professores. A educação é essencial, mas a vida tem que ser prioridade. Temos que pensar nos nossos alunos, mestres e também nas pessoas que ficam em casa esperando por eles. Olá amigos, telespectadores do Espaço Aberto, eu sou Gilcimar Pereira, sou da comunidade do Açude Tarandi, aqui em Conceição do Coité, comunicólogo e graduando em Direito. Então, sobre a questão do retorno das aulas híbridas, semipresenciais no estado da Bahia, e aqui em Conceição do Coité em especial, penso que ainda não é o momento, tendo em vista o baixo índice de imunização da nossa população, aqui no território do Cisal em especial, segundo informações que me constam, temos pouco menos de 30% da população imunizada. Isso ainda é muito baixo, esse índice. Então, penso que isso, ou seja, o retorno das aulas de forma semipresencial ou híbrida, ainda não é oportuna e vai sim colocar em risco a saúde e a vida da população, da comunidade escolar, dos professores, estudantes, do corpo técnico, enfim. Penso que o retorno das aulas, neste momento, vai colaborar para o aumento do índice de contágio do Covid-19 no estado da Bahia. Oi, meu nome é Maria Cassiane. Estou com muita saudade das aulas presenciais, mas sou contra o retorno das aulas antes da vacinação completa de professores e alunos. Tchau! Maravilha! Aí o quadro Fala Comunidade. A escola começa onde? Começa em casa? Ou termina em casa? Como é? No seu ponto de vista, onde é que começa a escola? A escola é a comunidade e o entorno? O que é a escola? Qual o seu conceito de escola? A escola começa em casa ou termina em casa? Quem é a escola? Estudantes? Professores? Funcionários? Merendeira? Ou toda a comunidade é uma grande escola? A gente acabou de ouvir aí o quadro Fala Comunidade, onde as pessoas colocaram seus pontos de vista. Aqui também a gente coloca os nossos pontos de vista. Agora é chegado o momento de ouvir o professor, também educador, ativista cultural do território do Cisal, militante das causas populares, Givaldo Oliveira. Em tempos pandêmicos, o professor Givaldo é a favor ou contra a volta do ensino no formato ensino semipresencial? Bom, Fred, antes, porém, queria só rapidamente fazer um registro, Eu acho que, assim, nós tivemos um processo de praticamente um ano, 18 de março de 2020 a 15 de março de 2021, que foi esse período aí, em função da pandemia, de não necessariamente aulas formais nas escolas, da rede estadual, especificamente falando. E naquele momento a gente entendeu que poderia até ter retomado de forma remota e tal, mas houve um entendimento, na minha opinião, acertada
do governo, do governador e da Secretaria de Educação e de toda a equipe, diante dos dados, né, diante da situação que estava posta, não só retornar de forma presencial. Essa era a narrativa apontada, né? E, paralelo a isso, adotou algumas medidas que são, na minha opinião, louváveis, inclusive na questão de assegurar o vale alimentação para o estudante, aquela bolsa, né, de alimentação, vamos considerar assim, de R$55. Depois implantou agora, em 21, a questão da bolsa de R$150, chamada Bolsa Presença, que são políticas, na minha opinião, que contribuem, né? São políticas temporárias e que contribuem, né? E agora, nessa retomada semipresencial, eu sou contra no formato que está sendo posto, né? Por dois aspectos. Um, porque eu acho que o momento ainda é um pouco precipitado, considerando a parte da imunização, tanto da categoria dos profissionais de educação, como parte, inclusive, dos estudantes e familiares, etc. Ou seja, a escola é um vetor de contaminação. Não tem como você... Nós fizemos uma pesquisa na escola e identificamos que, em média de 20%, tem algum tipo de comorbidade na família. Então, ou seja, são pessoas que vão estar vindo à escola e retornando para casa, e se ela for contagiada, ela vai levar isso para o seio da família. Então, acho que nós teríamos aí até final de agosto, início de setembro, praticamente 100% da categoria imunizada. E já poderiam estar acelerando, se o governo federal fosse um governo que tivesse um olhar para a vida e não para a morte, nós iríamos acelerar para chegar, inclusive, já na juventude, já nos estudantes, o processo de vacinação, né? Mas, infelizmente, um olhar do governo federal, um olhar genocida, não se coaduna com o olhar que nós pensamos a educação. E na Bahia, na minha opinião, houve esse equívoco. Eu considero um equívoco o governador retornar agora nesse formato. Eu acho que daria o ensino remoto no formato que ele foi adotado no estado. Ele está se consolidando agora. Nós estamos concluindo a terceira unidade ainda, dia 6 de agosto. Então, inclusive do ponto de vista didático-pedagógico, nós vamos ter aí um rompimento de um ciclo de aprendizagem. Então, toda essa questão deveria ser discutida como fez em 2020, com a PLB, com o Fórum da Educação, com a Undime, com a UPB, com diversos segmentos da sociedade, sobretudo que pensa em educação, para tomar uma decisão, para tomar uma posição. Então, acho que equivocam tomar uma posição verticalizada e não dialogada, né? Então, eu sou contra nesse formato e nesse momento. O momento ainda não é o momento oportuno. Eu acho que daria para aguardar, como alguns municípios estão fazendo. Aqui, inclusive, do território. Muitos municípios não vão iniciar agora. Eu sei de Serrinha, eu acho que e outros municípios que não vão retornar agora, entendendo isso. Então, acho que era o momento de combinar o jogo. Era o momento de dialogar. É importante, e eu defendo a educação como um espaço de interação entre os sujeitos. Por isso que eu sou favorável à educação presencial e não negando a distância ou semipresencial. Já tive até na época de estudante de universidade um olhar um pouco mais preconceituoso, vamos dizer assim, né? Ou seja, que é você olhar sem estar dentro do processo. Então, acho que é necessário como um instrumento de complementação da aprendizagem, mas não como instrumento de substituição dos sujeitos. A educação se dá, e Paulo Freire já dizia isso, nas relações de pensamento, relações de convivência, relações interpessoais daqueles sujeitos de olhares diversos, como estamos aqui, né? Cada um tem opiniões parecidas, diversas e tal, mas é isso que constitui a sociedade. E eu entendo a educação e entendo a escola como a síntese da sociedade. Então, se ela é a síntese da sociedade, tem que ter um espaço que respeite essa diversidade de opinião, de pensamento e, inclusive, de operacionalizar a educação em si. Porque, no caso dos gestores, eles operacionalizam isso. E não são as mesmas condições. Nós temos escola que pode ter um laboratório montado. Nós temos escola que não tem ainda instrumentos, equipamentos, nem para o administrativo. Então, são realidades, contextos, que se a gente não tivesse a sensibilidade, esse olhar mais acurado para tratar isso, a gente se equivoca. E mais ainda, um outro aspecto que é colocado, e você até abordou, eu quero aqui reiterar. Eu sou professor da rede municipal em Serrinha e sou coordenador da rede estadual atuando em Camarão. E eu posso dizer de forma muito tranquila, o professor hoje ele trabalha muito mais no remoto do que no presencial. Porque além de ele ter que se ressignificar, ter que se reaprender no processo, aprendendo a fazer fazendo, como dizia o Paulo Freire, mas num contexto, numa realidade extremamente, eu diria até desigual, né? Tem professor que às vezes não tem nem os instrumentos,
né? Então, isso é um aspecto que deve ser considerado, porque isso atinge não só o aspecto dele profissional, mas o aspecto socioemocional, que é um outro elemento que precisamos dialogar. Os índices de depressão, os índices de ansiedade, os índices de suicídios, eles se elevaram drasticamente na sociedade brasileira. Então, eu acho que são elementos que a gente precisa considerar. Aumentou-se em mais de 200% os dados. Recentemente estava lendo um artigo que aponta em mais de 200% dos índices de morte entre os profissionais de educação em tempos de pandemia, oriundo do Covid-19. Então, são elementos que a gente não pode apenas startar. Vamos startar e tal data começar. Não pode ser assim. Temos que ouvir a comunidade, temos que ouvir os sujeitos, ou contra ou a favor, e a partir daí tomar decisões de forma mais madura, de forma mais participativa, de forma mais democrática. Então, acho que esses elementos são cruciais e essenciais no fazer educacional. Muito bem. Espaço Aberto é local de diálogo, de interatividade, de reflexão. O professor Givaldo, ele reconhece os avanços que o governo do estado da Bahia teve no sentido de encarar a pandemia, de ter ações de combate ao Covid. Também ele menciona aí o governo federal de forma dissoante, deveria ser uma questão consoante, governo federal, governo do estado e municipal, todo mundo dando primazia à vida. Então, assim, foi precipitado, no seu ponto de vista, a decisão do governo da Bahia, reconhecendo, claro, toda a dedicação do governo na Bahia, mas também levando a refletir. É momento de voltar ao ensino presencial e a vida, que é o dom maior. Fica como? Professora Suelene, mediante as colocações dos estudantes Axa Bruna, João Vitor, o Vitor de Braúna, o educador Givaldo Oliveira, bem como o quadro Fala Comunidade, qual o seu ponto de vista mediante essa conjuntura, tempos pandêmicos, e o Estado fala da volta do ensino semipresencial? Bem, inicialmente digo que concordo plenamente, né, com as falas e posicionamento do professor Givaldo. Também acredito que é muito precipitado, de certa forma, impensado ou, né, equivocado a decisão do governador, seja de outros prefeitos também que adotaram, né? Porque, de certa forma, a gente tem que analisar de modo geral. A AXA falava sobre os alunos que não têm acesso. Se a gente for analisar pelos alunos que não têm acesso à internet, retornar o semipresencial, de certa forma, seria algo produtivo, seria algo positivo, porque eles conseguiriam ter acesso direto, né, com os professores e tudo mais, do material. Mas quando a gente vai analisar questões de dar valor e preservar vidas, a gente analisa porque, além dos professores, quando a gente fala de professores não terem sido vacinados ainda na segunda dose, não é que é só os professores que são importantes, ou não é que somente eles têm que receber a vacinação. Esse não é o nosso pensamento. Mas, quando nós falamos em educação, nós estamos falando em docentes. E são os que vão ser a linha de frente na educação, no semipresencial. Então, se eu, particularmente, vou tomar a segunda dose em setembro e retorno agora já em julho, eu não estou imunizada. Se eu, por acaso, sou professora e vou estar passando de sala em sala, se eu, de certa forma, sou contaminada com vírus, eu vou levar para todos os alunos das minhas salas que eu vou estar indo, né? Porque os alunos vão entrar na sua sala, mas o professor vai para todas. Então, a gente tem que analisar todas as situações. São diversas as situações. A questão dos diversos pensamentos, diversas, como posso dizer, ideias no sentido dos pais, né? Dias atrás, a gente teve uma reunião, os pais falavam, cada um tinha sua visão, cada um tinha seu pensamento em relação a tudo isso. Uns pais diziam que queria sim que voltasse, porque o aprendizado, a questão do desenvolvimento cognitivo dos alunos no presencial é muito mais produtivo, muito mais, como posso dizer, concreto em relação ao que está sendo, né, recebido ou percebido hoje nos ensinos remotos. E a gente entende e sabe disso. No presencial é totalmente diferente, como você falava, a questão da interação, a questão da comunicação, a questão do diálogo constante, a questão das dúvidas e tudo mais que a gente tem em sala de aula. É muito bom. Qual é o professor hoje que não está com saudade de estar na sua sala de aula? Eu mesmo digo assim, meu Deus, não vejo a hora de retornar para a minha sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar no sentido de vida.
né? No sentido de preservação de vida, no sentido de cuidado com as nossas vidas, qual é a realidade que nós temos hoje? Né? É viável a gente retornar para a sala de aula com diversos parentes de alunos que ainda não receberam a vacinação, muitos professores também que não receberam, gestão e diversos outros, porque hoje, pelo menos no nosso município, estamos na faixa etária de 36 anos para a comunidade geral. E os que têm de 36 para baixo? Como é que fica a realidade deles? Sendo que, desses 36, receberam a primeira dose. Quando vão receber a segunda dose? Quando é que começa, nesse caso, surtir efeito, como os mais velhos dizem, né, a vacina na gente? Então, são diversas situações que têm que ser analisadas, fora a realidade das escolas. Como o Divaldo falava, cada escola tem uma realidade diferente. Tem que ter uma adaptação, tem que ter uma organização, tem que ter um plano de ação. São diversas situações. Então, amanhã, o retorno já está tudo pronto, todo mundo já está vacinado, tudo está sido tudo organizado. Então, é essa questão do precipitado, equivocado e falta de cuidado e atenção. A gente tem que estar analisando essas questões. Muito bem, professora Suelene. O espaço aberto é esse espaço que leva à reflexão. A gente não é o dono da verdade. Cada um do seu lugar de fala, seu ponto de vista, vai se colocando. O que não pode acontecer é uma imposição de ideias, um pensamento único. O espaço aberto é aberto à diversidade. Aqui é unidade na diversidade. Você pode ser a favor, você pode ser contra. Por que você é a favor e por que você é contra? Eis a questão. Vamos mais a um quadro, Fala Comunidade. Sou da Celi Tafarel, da Federal da Bahia, e estou trazendo aqui a posição do nosso coletivo, do nosso grupo de pesquisa, a respeito da questão da volta às aulas, no meio de uma pandemia que já ceifou mais de 530 mil vidas, para nos posicionarmos neste momento histórico, sem que tenha todos tomado a vacina, sem que tenhamos testagem em massa, sem que tenhamos implementadas concretamente em todas as escolas as medidas de biossegurança, as reformas administrativas e estruturais necessárias, no momento em que não temos assegurado um transporte que respeite as medidas de biossegurança, no momento ainda que temos toda uma infraestrutura a ser implementada, nós exigimos o diálogo com todos os envolvidos para que se possa tomar uma decisão que seja uma decisão que não coloque em risco a vida das pessoas. E nesse sentido, portanto, nós estamos propondo o diálogo, sim, sobre todos vacinados, testagem em massa, medidas de biossegurança implementadas, trabalhadores da educação sem assédio moral e com suas condições objetivas de trabalho asseguradas numa gestão democrática e participativa. Portanto, é nessa perspectiva que nós temos que dialogar e não colocar em risco a vida de aproximadamente 800 mil estudantes e seus familiares no estado da Bahia. Sou Marilene Bispo, de Valente, aqui na Bahia, professora da Escola Família Agrícola Vanildo de Macunha. E no que se refere à volta às aulas semipresencial, apesar de eu acreditar que que a aprendizagem remota não está sendo a contento, mas eu não sou a favor que as aulas voltem sem o nosso público estar totalmente vacinado, porque eu defendo a vida. Nós estando com vida e saúde, o conhecimento a gente vai adquirindo ao longo dos tempos. Olá, meu nome é Paloma Silva, tenho 21 anos, sou de Conceição do Coité e estudante de Direito na UNEB. Eu vim falar um pouco sobre a minha opinião do ensino híbrido. No momento, eu sou contra, principalmente o ensino híbrido infantil durante a pandemia, porque as crianças em si, elas não têm esse pensamento que a gente já tem sobre essa questão da saúde. Então, elas podem trocar de máscara na escola com as outras amigas, podem correr, brincar, entrar em contato físico, e se tiver uma criança contaminada, elas podem estar ali juntas
nesse momento de contaminação e depois vão voltar para casa, vão conviver com outras pessoas e isso pode se alastrar. Para mim, continua sendo a melhor opção no momento o ensino EAD. Porém, nem todas as escolas e nem todas as famílias têm como participar desse momento. Então, deveriam ser criadas as políticas públicas de acesso para esse tipo de ensino até a questão da vacinação avançar, já que aqui na nossa cidade ainda está nos 36, 35 anos. Obrigada. A comunidade escolar é a família, é o zelador, a merendeira, o porteiro, a direção, a coordenação pedagógica, o corpo docente e discente, estudantes, professores, todo mundo junto e misturado. E o entorno da escola também é comunidade? Eis a questão. No nosso ponto de vista, é também comunidade. Aqui não tem o lá fora. Tem a unidade na diversidade. E por isso o quadro Fala Comunidade, para você daí de casa colocar o seu ponto de vista. E aqui no nosso estúdio, pontos de vista diferentes para dialogar. É momento de diálogo. O professor Raimundo Carvalho, lá em Teofilândia, falou que dialogar é preciso, refletir, não aceitar as coisas com imposição, desconstruir conceitos e sempre estar aberto ao processo dialógico. Agora é chegado o momento das nossas considerações finais. A gente pede desculpa pelos problemas das tecnologias. A nossa edição vai fazer uma edição especial desse programa, vai deixar disponibilizado no nosso canal Espaço Aberto. Inscreva-se no nosso canal, dê aquele velho like, compartilhe, porque é um tema de grande relevância em tempos de pandemia. Ensino híbrido, desafios e perspectivas em tempos de pandemia. Você é a favor ou contra a volta do ensino semipresencial em tempos de pandemia? E pensando assim, a gente vai ao nosso momento de despedida, agradecendo a você que contribuiu direto ou indiretamente com a construção dessa edição, você colaborador de todos os contextos, desses vários Brasis nesse Brasil, todo o globo participando em sinergia com o nosso Espaço Aberto. Gratidão. Eu agradeço ao professor Givaldo e peço para que ele deixe a sua mensagem, as suas considerações nesse tema tão relevante que ele abordou hoje. Então, Fresco e os demais presentes, primeiro agradecer e parabenizar. Agradecer pelo convite feito e parabenizar pela iniciativa, tanto do tema em si, da discussão, bem como das pessoas que aqui dialogaram. Cada um com sua opinião, cada um com seu olhar, cada um com sua percepção de sociedade, e eu acho que essa coisa que engrandece, que enriquece. Então, eu não tenho dúvida que foi um programa muito rico, muito produtivo para a educação e para a sociedade, porque a educação ela não é algo enclausurado em si, ela é a relação com a sociedade no geral, ela dialoga com diversos segmentos da sociedade, né? Então esse tema ele tem essa pujança, essa relevância importante para todos nós. E por fim, dizer que estamos sempre à disposição para dialogar, para construir pontes, né? Na vida a gente vai construindo pontes que vão fazendo trilhar a nossa trajetória, trilhar a nossa caminhada, né? E também aqui fazer essa referência a cada um dos colegas que discutiram, que debateram conosco, que trocaram opiniões, na verdade, né? Então, acho que parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa e, sobretudo, pelos sujeitos que aqui estiveram hoje trocando ideias e construindo cidadania. Acho que esse é o grande grande desafio nosso, construir cidadania, fortalecer a nossa democracia e assegurar, sobretudo, o nosso Estado de Direito e que possamos construir em 2022, um Brasil mais democrático, mais soberano e voltado para aqueles que de fato mais precisam e que a educação seja a centralidade desse debate. Gratidão, professor Givaldo Oliveira, ele que com os demais ajudou a formatar esse tema, a construir essa edição. Então, o programa de hoje convida você, gestor federal, estadual, municipal, em qualquer contexto, a reflexão e a fazer uma gestão democrática e participativa. No meu ponto de vista,
o governo do estado estava no caminho certo, continua no caminho certo, mas a primazia é a vida. Talvez houve uma pressa desnecessária, porque o necessário é o essencial. E o essencial é aquilo que é e não pode deixar de ser. Falando agora enquanto filósofo, por formação. Então, a vida não quer pressa, a vida quer o direito à vida. Então, é momento de deixar a vida respirar e depois o mercado, depois as paredes esperam. Sem vida a gente não recupera nada. Então é momento de garantir a vida, vacina no braço, comida no prato, ciência com consciência. Esse é o meu ponto de vista enquanto apresentador. E agora os demais vão deixar sua mensagem de despedida. Eu agradeço a professora, também educadora, ativista cultural, Suelene Lima, por estar aqui e deixa sua mensagem de despedida nesse momento tão relevante, falando de educação híbrida, desafios e perspectivas em tempo de pandemia. Bem, inicialmente agradeço por essa oportunidade, pelo convite, né, Fredson? E essa oportunidade de estar junto com colegas, pessoas que conheço e que admiro bastante, né? Axa, João Vitor, Fredson. Um prazer te conhecer, Givaldo, né? De dialogar contigo, de certa forma, partilhar um pouco do seu conhecimento, né? Porque para nós, enquanto educadores, enquanto docentes, é sempre bom aprender um pouco mais. E quando temos esse momento de diálogo, esse momento de interação, a gente consegue, sim, despertar em nós e no outro, né, o desejo de conhecer mais, de estar, de certa forma, atualizado diante da realidade que nós estamos. Para os meus colegas docentes, né, desejo força e sabedoria para esse momento, seja no momento de ensinos remotos ou no momento do retorno semipresencial, né? Vamos precisar, sim, de muito companheirismo, além do que nós já estamos, né, tendo no dia a dia, com toda essa realidade que nós vivenciamos nesses mais de 12 meses, né? E que possamos retornar, sim, mas quando for o momento oportuno, o momento correto. Né? Quando, de certa forma, tenhamos a certeza de que as nossas vidas e as vidas dos nossos alunos não estarão, de certa forma, em risco. Né? Então, é necessário ter cautela, ter cuidado, ter prudência para tomar decisões e, de certa forma, lançar ao outro, não imposição, mas possibilidades e que haja, como a professora falava, o diálogo com a comunidade. A comunidade precisa ser ouvida, os nossos alunos precisam ser ouvidos. Eu ouço meus alunos constantemente, semanalmente, diariamente. Eles estão, de certa forma, com sede de retorno. Eles estão com sede de estar na sala de aula, de ver o professor, de ver o colega. Mas agora é o momento correto? Então, que a gente possa refletir, que os nossos alunos possam aguardar o momento correto. Todos os dias a pergunta constante. E aí, professora, já volta semana? Já volta hoje? Recebi a mensagem aqui. Já volta hoje? Então, eles estão com vontade de estar com a gente. Nós estamos com vontade de estar com eles, com certeza. Mas acredito que no momento correto é o ideal. E que seja feita a vontade do nosso Senhor e que as coisas sejam feitas de acordo às possibilidades e realidades que nós estamos. Agradeço. Então, Lenine diria paciência, né? A música Paciência. Professor Givaldo trouxe a palavra-chave. Pontear. O verbo pontear, fazendo reminiscência ao Paulo Freire. E a educadora Suelene traz a palavra reflexão. Então é momento de fazer pontes, professor Givaldo. Por que não pontear? É momento de reflexão. Por que não ser um momento de possibilidade, como você trouxe à tona aqui? Então a educação é espaço de possibilidades. Então agora a gente coloca no centro das atenções eles que são sujeitos da escola. Fala, Axa Bruna, você tem direito a pensar diferente. É como diz, parafraseando o filósofo, quando diz assim: posso não concordar com nada do que você diga, mas vou sempre defender o seu direito de dizer, de falar, de se expressar. Fala, Axa Bruna. Bom, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a todos pelo lugar de fala. Sempre que eu venho aqui é um aprendizado. Então, gratidão mais uma vez por todo aprendizado. E para deixar claro que
Minha opinião foi simplesmente no meu lugar de fala, na minha realidade, que não é a realidade do colega, não é a realidade dos professores, é um outro tipo de realidade. Então, eu tenho uma carência, uma necessidade, ainda não estou vacinada, né? Então, eu entendo o processo que precisa de paciência mesmo, né? Como você acabou de falar. Mas eu sinto a necessidade, sabe? No processo de aprendizado, eu sinto essa decadência. Então, não estou aqui fazendo a apologia às voltas às aulas com a falta de responsabilidade, mas eu estou colocando meu ponto de vista sobre as decadências na forma do ensino e como é interessante, principalmente para mim, que já comecei a universidade de forma online, então ainda não tive um contato direto presencial, não sei o que é uma faculdade presencial. Então, eu espero que seja uma realidade próxima, mas que também seja com segurança. E, no mais, gratidão e estou sempre à disposição. Daqui a pouquinho você vai cantar para encerrar com chave de ouro. Então, aqui ninguém é o dono da verdade, aqui é o lugar de diálogo, sim. Aqui é lugar de reflexão, espaço aberto. Gratidão, Axa, por você ter vindo, gratidão aos demais. E agora, com aquela caldeirão, esse caldeirão precisa de pimenta, precisa desse tempero, dessa quentura. Botando fogo nesse caldeirão, fala, deixa sua mensagem aí. Você já começou aí, né, colocando fogo, mas antes disso eu quero agradecer aqui a Ana Maria Anunciação de Exu. Suelene nos representa. Ela também, assim, verdade, professora Celi. Várias pessoas de Exu. Parece que o nosso coordenador é de Exu. Por isso que essa galera aí pesa aí. Todos vocês do território do Cisal, todos vocês da Bahia, do Brasil, participando desse programa, aquele axé. E por falar de axé, vamos colocar pimenta nesse tempero, nesse grande caldeirão cultural. João Vitor, gratidão. Muita gente se sentiu representada por você também, João Vitor. Deixa sua mensagem, suas considerações finais, sendo que todo final implica em recomeço. Vocês estão convidados e convidadas a voltarem numa próxima edição com a temática, com essa similitude, porque a gente precisa dialogar muito mais e aqui é espaço aberto. Fala, João Vitor. Bem, Fred, mais uma vez eu quero agradecer pelo convite de poder vir aqui representar minha classe, minha galera, e expor minha opinião, né, meu ponto de vista. Como dizia Malcolm X, sempre que você tiver a oportunidade de expor o que você pensa, vá lá e diga. Bem, quero mandar um abraço para os meus colegas, meus professores, para a galera do Revolution e para os meus familiares também. Dizer que estou com saudade da galera, estou com saudade da escola, estou com saudade de todo mundo, mas, infelizmente, por enquanto, mais uma vez quero frisar, por enquanto, este não é o momento de nos juntarmos de novo. Mas, como dizia Carlos Marighella, a única luta que se perde é aquela que se abandona. No momento, nós estamos numa luta, na batalha decisiva contra o inimigo invencível, que será vencido em breve. Porque, brevemente, tudo isso não será nada mais, nada menos que uma lembrança nebulosa de um momento histórico. Esse porque tudo é história. E quero agradecer mais uma vez a presença de cada um que estiveram aqui, a sua presença e a presença da galera que está do outro lado. Mais uma vez, obrigado por tudo. Gratidão. O próximo programa vai ser Capoeira, Memória, Resistência e Desafios. Quem está aí para falar com a gente, fazer esse convite, é o capoeirista historiador. Fala, Emerson. Olá, eu sou Emerson Carneiro, graduado do grupo Escola da Capoeiragem, e convidar vocês a participarem do programa Espaço Aberto, dia 2 de agosto, segunda-feira, às 12h30, no canal do Espaço Aberto no YouTube e também pelo Facebook. Estaremos proseando sobre o tema Capoeira, Memória, Resistência e Desafios. O programa é apresentado por Fredson Costa, direção de Frank Cedrais. Esteja com a gente, participe. Diz aí o tema. Capoeira, Memória, Resistência e Desafios. No dia 2 de agosto, que é véspera do Dia Nacional da Capoeira. Toda essa nação de capoeiristas, todo mundo presente. Capoeira que é espaço de educação, de afirmação, de luta e de resistência. Capoeira é esporte, é cultura.
é vida. A gente agradece mais uma vez ao professor Givaldo Oliveira, agradece à professora Sueli Lima, agradece à professora e cantora, a educanda e cantora Axa Bruna, e agradece ao educando, ativista cultural Vitor de Braúna por aceitar o nosso convite. A luta continua, aqui é espaço de aprendizagem, de diálogo, de reflexão, e o espaço aberto vai continuar aí fomentando esses temas em defesa da vida e defesa dos direitos humanos. Vou ficando por aqui. Eu sou Fredson Costa, a direção desse programa é de Frank Cedrais. A gente agradece a Megacur, a gente agradece ao Sintraf Coité, FETRAF Bahia, a Fundação APAEB, a Academia Performance e a todos os colaboradores do Espaço Aberto. Um grande abraço e viva o dom da vida! Espaço Aberto. Oferecimento. Estúdios Cedrais Filmagens. Fonezap 75991061177. Clivida Oftalmologia e Odontologia. Arena WA e WA Distribuidora 3262-1769. Pousada e Churrascaria São João. CSB Comercial Santa Bárbara. Eletrotec Celular 99221 1384.